Seja bem-vindo. Muito obrigado pela consideração de você estar acompanhando, ou se não está, vai poder acompanhar esta série, o Ato dos Apóstolos, o Espiritismo e a Mediunidade. O Ato dos Apóstolos tem 28 capítulos. Nós já estamos no final do capítulo 26, mas sempre trazendo essa ligação, porque o Ato dos Apóstolos é a continuação do trabalho do Cristo através agora dos apóstolos. E o Ato dos Apóstolos é que nós possamos entender como é que os apóstolos, os discípulos do Cristo, viviam, para que nós pudéssemos entender como é que um cristão autêntico hoje tem que viver. Ato dos Apóstolos, por isso que o Espiritismo é a volta do cristianismo, e a Casa Espírita é a volta das primeiras casas do cristianismo, como a Casa do Caminho lá de Jerusalém, a casa lá da Judéia, a casa da Samária, a Cesária, na casa Cesária, a Antioquia, a casa de Filipos, a casa de Éfeso, e etc, etc. Precisamos refletir sobre isso. Mas vamos entender nesse capítulo o que é que o Lucas escreveu, o Ferreira traduziu e eu estou ligando para você. Esse capítulo é relativamente pequeno, esse agora. Vai do 24, versículo 24 a 32. Então ele começa. Paulo é interrompido por Festo. Festo era autoridade ali. Mas como chegou o Agripa, que era o rei, que era o principal ali, estava escutando o Paulo, porque o Festo já tinha escutado. Mas o Festo era romano, ele não entendeu. E o Paulo fazendo aquele discurso fantástico diante de, que eu disse no outro capítulo anterior, mostrando para o rei Agripa, porque ele que era judeu, era fariseu, da elite dos fariseus, e ele começou a perseguir os cristãos, e como é que foi quando Jesus apareceu ele em frente a Damasco, lá que aparece para ele, e como ele muda o caminho dele, e ele vai compreender que na realidade o que ele está fazendo é o que os profetas indicavam, era se preparando para a chegada do Cristo, e o Cristo chegou, e ele agora estava entendendo, porque a maioria ainda não tinha entendido. E aí ele vai dizer assim, o título ficou nesse capítulo 26 assim, Paulo é interrompido por Festo. Quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, Festo interrompeu gritando, você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar. Aliás, isso é comum as pessoas dizer, o sujeito ficou louco de tanto estudar, porque está sabendo. Porque na realidade ele abre uma linha de entendimento que está fora do raciocínio daquele grupo. Está cheio de gente que diz, fulano é louco. É louco porque está pensando, fazendo reflexões filosóficas que para algumas pessoas é loucura. Tem pessoas que é loucura o sujeito refletir sobre reencarnação. Eu lembro do William Steve, que foi o maior pesquisador de reencarnação nos Estados Unidos. Ele chega para os colegas dele da Universidade de Pensilvânia e diz para ele, eu vou pesquisar a reencarnação. Quem quer fazer trabalhos comigo? Ninguém quis, riram dele. Ele deixou 3.200 casos, hoje é o maior pesquisador que deixou trabalhos aí, superou o Benagir, que deixou mais de 2.000 casos de pesquisa, só que pesquisa científica. E agora já está do outro lado, ele e os colegas deles, mas com certeza muitos colegas dele que riram dele na época, por causa do materialismo, hoje lamentam não ter acompanhado o William Steve no seu trabalho sobre reencarnação. É assim que funciona. Às vezes, falar da mediunidade, tem gente que acha que é uma loucura. O Imre Crook era ganhador de prêmio Nobel, presidente da Sociedade Inglesa de Ciência. O Imre Crook descobriu o talho, o elemento químico, descobriu o quarto estado da matéria, era um cientista consagrado. Quando ele começou a fazer pesquisa sobre o espiritismo, que inicialmente a ciência achava bom, mas quando descobriu que ele confirmou as pesquisas no trabalho de materialização, o que acontece? Os colegas abandonaram ele, fizeram um silêncio em razão dele, e ele era um cientista consagrado. É assim que funciona. Era louco, o camarada dizia, era louco. Não, era louco não.
tinha discernimento, é assim que fazia. E o Festo disse, o Festo disse para Paulo: você está louco? Ficou louco de tanto estudar? Paulo, porém, respondeu, serenamente respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é conhecimento do Rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto, Rei Agripa, ele volta para o rei que estava lá: o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Antes dele responder, ele disse: eu sei que o senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você não me convence a me tornar cristão. Paulo respondeu: peço a Deus que faça com que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos que hoje me ouvem, venha a ser alguém como eu, mas sem essas correntes, porque ele estava com as correntes, estava preso. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice. O governador era o Fausto e Berenice, bem como os que estavam sentados com eles. E ao saírem, falaram um com os outros, dizendo: este homem não fez nada passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Ele está dizendo que não ia soltar porque ele apelou para César. Mas o apelar para o César foi a única saída que ele teve, porque o próprio Festo estava querendo deixar ele ser julgado lá pelo Sinédrio. E ele sabia, se fosse julgado pelo Sinédrio, ele seria morto. Mas Jesus já tinha avisado para ele, num fenômeno mediúnico, que aparece para ele e diz: o testemunho que você está dando em Jerusalém, você vai dar em Roma. Então ele sabia que ele não ia morto. Por isso que ele pede para ir para Roma. Ele vai para Roma, ele fica preso 2 anos ali na Cesárea, depois ele vai ficar preso 2 anos em Roma, e também vai dando o testemunho dele, e ele sai de Roma. É interessante, ele sai, e você vai ver isso nas cartas de Paulo, e o Emmanuel escreve o livro Paulo Estevão, que mostra esse sinal, inclusive dizendo que depois ele vai até a Espanha, e depois ele volta para Roma. Aí ele é preso, fica no calabouço mesmo, e é morto e é degolado. Aí em Roma, é degolado, porque terminou o caminho dele, a caminhada dele. Como ele disse: combati o bom combate, e ele ia em paz, e ele vai. Com certeza, aqui estava sendo morto, degolado, mas estava de pé sendo recebido por uma multidão imensa de cristãos, inclusive o próprio Cristo ia recebê-lo como um vencedor, como alguém que realmente soube dar a volta por cima, e serve de lições para nós. Paulo, que estava todo atrapalhado, mudou. Você pode estar atrapalhado na sua família, nos seus negócios, com uma série de coisas que pode ter atrapalhado, mas você não perca tempo ficar alimentando essa atrapalhação. Lembre, daqui para frente você pode fazer uma caminhada nova, e você pode mudar o fim da sua caminhada, se você quiser. Com certeza, refletir sobre Jesus, na ótica que o Espiritismo chama para você refletir, para olhar Jesus não como Deus, como o irmão mais velho, cheio de experiência. E a compreensão do fenômeno mediúnico, como nesse Atos dos Apóstolos, é muito fácil de entender, aí você vai compreender essa grandeza. Nós terminamos hoje o capítulo 26 do livro Atos dos Apóstolos, segundo o Lucas escreveu e o Ferreira traduziu. Agora, no próximo capítulo, nós vamos iniciar o capítulo 27. Só faltam 2 capítulos para você terminar essa série. Muito obrigado pela consideração de estar acompanhando. Deus lhe guarde, você, sua família, e proteja todos os seus.